Hoje o Bitcoin teve um dia negativo, assim como boa parte dos ativos de riscos globais. A pergunta que fica é: o que esperar a partir de agora? E será mesmo que a gente ainda tem um horizonte positivo para o longo prazo? Será que o Bitcoin ainda vai voltar a renovar suas máximas? No vídeo de hoje nós vamos responder essas perguntas. Então, acompanhe. Olá a todos que estão chegando agora, meu nome é Leandro Sander, eu faço parte da Power Inc. É um prazer ter vocês aqui com a gente e nesse vídeo a gente vai falar a respeito de duas dúvidas. O que a gente pode esperar a partir de agora para o deslocamento de preço do Bitcoin, ou seja, até onde ele pode ir, e será que a gente ainda tem perspectiva para o longo prazo desse ativo? Então acompanhe essas respostas, mas antes eu já te convido a se inscrever no nosso canal e deixar teu gostei, porque isso ajuda muito a gente a continuar e nos incentiva, fazendo com que a gente sempre traga conteúdos novos a fim de trazer informação para você. Então aproveita, deixa teu gostei aí e também considera se inscrever e ativar o sininho das notificações. Diretamente ao ponto, o que a gente pode observar a partir do deslocamento de preço do Bitcoin? Eu estou com o gráfico diário do Bitcoin aqui na minha tela e observa que a gente tinha sim o preço ele sendo defendido, suportado em uma região importante de topos anteriores e de um fundo anterior. Porém, a gente tinha duas possibilidades aqui, tá? Já que a gente estava numa zona de suporte aqui, a gente poderia ter um novo teste na região extrema, ou seja, construindo uma grande lateralidade aqui, um grande retângulo. Afinal, a gente tinha testado uma região importante de topos anteriores, então ela poderia ter sim uma defesa compradora e os preços poderiam voltar a subir e testar essa resistência. Porém, o que está sendo construído a partir de agora é um contexto um pouco mais pessimista, tá? Que vai ter como alvos a região dessas mínimas, desses fundos aqui. Então, o que a gente pode identificar através deste contexto? A gente teve uma perna de impulso, uma correção breve e uma barra que tem um contexto sim de impulso, tá bom? Essa barra não é uma barra tranquila, essa barra não é uma barra bonita, ela é uma barra assim com contexto de venda. Tu pode ver que ela é a barra maior de todos os movimentos corretivos aqui, ela tem assim aquela ideia de tipo, ó, eu vou proporcionar uma nova movimentação de correção, tá? Então a gente pode esperar sim um movimento maior de correção, pode ser um movimento que venha testar, por exemplo, essa região aqui dos 20 mil redondo, talvez, ou até mesmo, o que eu acredito ser mais provável, um teste nessa faixa aqui abaixo dos 19 mil, tá bom? Então essa região aqui, onde a gente teve bastante defesa, essas regiões de mínimas, tá? Eu vou até plotar em amarelo, observem aqui, então essa regiãozinha aqui é sim uma região importante de alvo para todo este movimento projetado. Inclusive, você pode pegar essa barra aqui, pode pegar toda essa barra aqui e projetar lá para baixo, tá? O movimento dela projetado vai dar aqui na faixa dos 18.600, vai dar basicamente nessa região que a gente acredita que agora pode ser testado. O que eu trago aqui como referência e ponto importante para você? Observa que a gente teve uma perna de alta. Tá? Então isso aqui pode ser o que? Apenas um zigue-zague na contra-movimentação, ou seja, isso aqui pode ser só uma perna corretiva para um novo impulso. Ainda é válida essa ideia? Ainda é válida. Porém, a gente não pode, em hipótese alguma, perder esta mínima. Tá? A gente não pode vir aqui fechar barras abaixo dessa região. Talvez até pode dar uma beliscada e falhar, mas fechar barras aqui fica bem complicado e não fica otimista, tá bom? Então, para a gente se manter otimista, acreditando nesse movimento aqui como sendo toda uma perna, que pode ser uma perna de alta e uma perna corretiva, para talvez construir um pivô de reversão aqui, a gente tem que ver sim o ativo no máximo chegando até essa região e tendo defesa compradora. Beleza? Um ponto importante para a gente ressaltar é que em toda essa estrutura, observem comigo, de mínima a máxima, se a gente pegar uma retração clássica aqui, que são os pontos de compra e pontos de venda, a gente está aqui bem numa região de 50,618, ou seja, o preço nessa barra teve um fechamento dentro dessa faixa aqui, que o pessoal chama de faixa de compra, zona de compra, né? E agora ele está adentrando essa região. É evidente que se perdeu 61,8, ele vem testar essa região de referência do preço, tá bom? Então, onde o preço mais trabalhou dentro dessa região aqui que teve defesa compradora foi nessa região de mínimas, tá? Então é provável que ele volte a trabalhar para cá, caso ele consiga perder essa faixa. Então aqui a gente já tem isso como base para nos direcionar
para uma perspectiva de curto e médio prazo. Agora, uma perspectiva de longo prazo. Para onde que o Bitcoin pode ir no longo prazo? Será que, Leandro, vale a pena eu ficar comprando Bitcoin aqui nessas regiões para uma carteira, para carregar isso aqui para 2, 3, 4, 5 anos? Sim, a resposta é sim, vale a pena sim. Por quê? Porque nós estamos em um processo corretivo e esse processo corretivo ele já é demasiadamente longo. Como se isso não bastasse, a gente está em uma janela temporal e eu vou explicar um pouco sobre essa janela temporal no estudo a partir de agora. Então observem que eu vou trazer um estudo aqui para que a gente consiga identificar essa janela temporal. Então está aqui, pessoal, olha só, esse estudo ele traz exatamente o título Janela Temporal Aberta para Compras de Bitcoin. Esse estudo ele considera os ciclos do halving, então tu vai ver aqui nessa região laranja aqui, ó, essas linhas plotadas são os ciclos em que existe a quebra da recompensa do Bitcoin pela metade, e aí dentro dessa estrutura é traçado pontos Fibonacci. Olha que interessante. Então nesse estudo a gente tem algumas referências. Primeiro, aonde que o preço ele encontra uma consolidação para voltar a subir. Então observa qual foi o comportamento do ciclo aqui, esse ciclo que já passou, tá? Esse ciclo lá de 2019. Ele veio aqui para uma movimentação já prolongada de queda e começou a se acumular. E observa que logo após uma grande alta ocorreu uma correção. Ele continuou mais lateral, perdeu um pouco de interesse e depois veio a construir um movimento de alta. A partir do que? Desta linha verde. Essa linha verde ela é representada com a faixa de 61,8 de Fibonacci dentro do ciclo temporal. Esse ciclo temporal ele se repete. Tu pode olhar no ciclo passado, ó, entre a faixa de 61,8 e 0,786 também aconteceu uma acumulação para a nova perna de alta. Então o que a gente pode esperar a partir de agora? Então eu vou aproveitar e vou ampliar um pouco essa imagem para que a gente consiga observar melhor a tela, tá bom? Já com o estudo na tela, observa o seguinte, essa aqui foi a última movimentação depois de um ciclo de halving, ou seja, aqui ocorreu o halving, a gente teve a quebra da recompensa dos bitcoins pela metade e aí a gente teve uma grande movimentação de alta, tá? Aquela movimentação que deixou a galera toda eufórica. A partir daí, o preço começou um movimento mais lateral e agora vem num processo corretivo. Observa que nas janelas temporais elas vêm construindo duas características. Primeiro, olha como foi construída no ciclo de 2015. Ela foi mais ampla, ela teve mais espaço. Ela começou lá, depois um pouquinho de 0,5, ou seja, depois da faixa temporal de 0,50 e foi até 0,786. Então ela ficou nessa região aqui, consolidando por mais tempo. No ciclo seguinte, a gente começou depois, tá? E ficou por menos tempo. Mas também construímos uma consolidação depois de uma queda prolongada. O que fica interessante da gente observar? Um indicador que eu vou trazer aqui. Então observem a confluência entre os ciclos e também o indicador. Então olha só, depois disso a gente se encontra nesse movimento atual. O preço aí já vem de uma correção, a gente inicia um processo corretivo, tá? Que já é um tanto quanto prolongado, e agora aparentemente a gente iniciou o processo de acumulação. Então a partir de agora, na minha leitura, é interessante tu talvez fazer compras mensais ou semanais de Bitcoin, a fim de tentar se posicionar para o longo prazo. Significa que não vai mais cair? Não. Mas significa que a partir de agora tu tem uma assimetria de risco brutal. Tem muito a teu favor frente a um movimento corretivo. Então, ele pode continuar caindo? Pode continuar caindo. Porém, o que ele pode subir a partir de hoje é muito superior a qualquer correção, se tu estivesse alocando aos poucos. Então, esse vídeo é muito importante para ti que pretende acumular o ativo para o longo prazo. Não te esquece, se tu a partir de agora pensa em comprar Bitcoin para o longo prazo, não espera exatamente chegar num preço, eu vou comprar só quando tiver a 10 mil. Não faça isso. Por que não? Porque o ativo pode chegar lá? Pode, mas e se não chegar? Tu vai ficar de fora para uma próxima eventual alta? Então é interessante, é inteligente tu ir fazendo compras parciais. Fraciona aí talvez uma vez por semana, talvez uma vez por mês, para que tu consiga fazer um preço médio para o longo prazo. Lembrando, pessoal, entrem aos poucos, tá?
A gente está falando de preço médio inteligente. Definir o quanto de capital tu quer aportar no Bitcoin e a partir de agora fracionar mensalmente. Então tu vai definir, ó, até tal data eu vou seguir comprando Bitcoin. Então, por exemplo, se tu levar em consideração esse ciclo temporal, tu poderia seguir comprando Bitcoin até junho de 2023. Então tu pode fazer esse processo a fim de, dentro dessa janela de tempo, tu ter sempre uma alocação. Pode ser mensalmente. Então tu vai ter alguns meses para se alocar. Isso é interessante para que tu consiga construir uma carteira com um preço interessante e também ir se expondo aos poucos. Não pular na água. Vai botando o pé na água, vai vendo, sentindo como é que tá, se tá muito fundo, ok, né? Se tu pula direto, tu não sabe profundidade, tu não sabe se está gelado, tu não sabe se a água está quente. Então é um susto. Então assim, se tu está iniciando no mercado cripto, vai com calma, começa aos poucos e considera que agora a gente está dentro de uma janela excepcional de oportunidade para compra de Bitcoin no longo prazo. Observa que aqui, nessa região de maio de 2024, a gente já tem o próximo ciclo de quebra de recompensa dos mineradores. Então é comum que depois dessa região a gente tenha uma grande alta. Então não vale a pena a gente não ficar posicionado ou a gente não se posicionar agora depois de uma correção tão grande. Observa que junto com essa estrutura de ciclos, a gente tem o quê? Um indicador muito interessante, que é o índice de força relativa. Eu vou deixar ele grande aqui na tela para que vocês acompanhem comigo. Olha só, junto com isso, a gente tem todas as vezes que o ativo ele veio abaixo da região aqui de 30, então observa nessa seta que eu fiz aqui, vou fazer ela na cor rosa, tá? Observa toda essa seta aqui, então o preço ele veio aqui abaixo da linha verde e logo depois, observa o que ele fez, ele cruzou a média azul para cima. E aí o que ele teve depois? Um movimento forte de alta. Então ele construiu um movimento forte de alta depois desse tipo de correção. Mais uma vez, o preço fez o quê? Veio abaixo da região verde, abaixo da linha de sobrevenda, ou seja, venderam demais o ativo. E logo depois cruzou a média móvel azul para cima e veio fazer um novo movimento de alta. Tá? Aqui ele fez um movimento mais rápido, ok? Mas fez um movimento interessante. E o que está acontecendo agora dessa vez? O ativo veio abaixo da linha verde, sim, veio. E agora já cruzou a média e está vindo para talvez fazer o quê? Um novo movimento de alta. Então assim, pessoal, eu acho que é muito interessante, por mais que o curto prazo pareça turbulento, aproveite essas correções do curto prazo para se alocar para o longo prazo. Com certeza a tua carteira vai agradecer e tu vai ver a tua rentabilidade futura vai ser muito interessante a partir desses movimentos, tá? Essas decisões de agora podem fazer toda a diferença no teu futuro. Vou aproveitar então, vou construir a ideia do todo. O indicador junto com ciclos. Observa o ciclo aqui. A gente estava lá em 2013, tá? 61,8. Ciclo Fibonacci, ó. Zona temporal, 61,8, a linha azul. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Bum! O preço veio abaixo da linha verde e cruzou a média. Começou o quê? Um processo aqui dentro desse quadrado rosa de acumulação, tá? Então acumulou para depois ter uma longa movimentação de alta. Aqui mais uma vez, o preço aqui, ó, veio no 61,8, faixa Fibonacci. O que aconteceu aqui? Marcou mais uma vez uma zona de sobrevenda, venderam demais o ativo. Agora cruzou, veio para construir um novo movimento de alta. E o que está acontecendo aqui agora? Agora o preço veio até antes, uma pressão tão grande de venda que chegou até antes da faixa de 61,8, ó, aqui embaixo, veio abaixo da linha verde e agora já cruzou a média. O que é interessante a gente notar? Que os tempos de acumulação nos ciclos estão ficando cada vez menores. O Bitcoin é uma locomotiva que anda cada vez mais rápido e talvez as pessoas que estão esperando para comprar lá em determinado valor talvez não consigam comprar. Então é interessante tu fazer sim aportes mensais a partir de agora a fim de que tu consiga se posicionar bem para o longo prazo. Lembrando, compre fracionado, defina o valor que tu quer aportar no ativo e faça compras mensais. Com certeza isso vai te gerar uma boa rentabilidade futura. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de deixar o teu gostei aqui pra gente. E também, o ponto é o seguinte, né?
tu tem que considerar se inscrever no nosso canal. Aproveita então e se inscreve aqui e confere esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima e te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!